Vamos entrando agora, né, no nosso módulo, submódulo, na verdade, sobre carboidratos, tá? Então a gente já viu bastante coisa, né, pessoal? Eu falei principalmente de bioquímica dos carboidratos ali, inicialmente, e glicólise, né? Para chegar aqui, isso é mais fácil a gente entender. Então tem uma lógica, principalmente em muitas graduações, né? Vocês verem bioquímica e fisiologia primeiro, não é algo assim não pensado, né? Eu sei que todo mundo quer entrar e quero aprender a montar uma dieta. Mas a base é muito importante. Então por isso que eu fiz aqui também, né? Os primeiros módulos com bioquímica e fisiologia. Então agora a gente consegue passar mais rápido a parte de carboidratos e entender melhor alguns conceitos, tá? Então a gente já viu, né, que são monossacarídeos, né? Glicose, frutose e galactose, né? Nós temos a sacarose, que é a glicose com a frutose, o açúcar de mesa, por exemplo. Lactose, que é gli com galactose. Maltose, que são duas glicoses, tá? Trealose também são duas glicoses, só muda ali o local de ligação delas, tá? Os polióis são os açúcares de álcools, né? Então, sorbitol, manitol, lactitol, xilitol e eritrol, tá? Também são considerados aqui açúcares mais simples, embora, né, não tenha essa quantidade calórica tão similar aqui aos outros grupos, tá? Os oligosacarídeos nós temos a maltodextrina. Embora seja um oligosacarídeo, ela digere muito rápido, né? Então, tem mais carboidratos, mais ligações, né, de glicose, mas digere bem rápido. E nós temos a rafinose, estaquiose, inulina, fruto oligosacarídeo, tá? Esse daqui a gente encontra mais nas leguminosas, né? E justamente aquela questão de muitas vezes má digestão das leguminosas também está envolvida, né, nos oligosacarídeos, que estão presentes nos food maps, tá? Food maps, tá? Que são aqui os carboidratos fermentáveis, né? Então nós temos aqui os carboidratos que fazem uma maior fermentação, né? E aqui nós temos os oligosacarídeos, né? Disacarídeos e monossacarídeos, tá? Então food maps inclui justamente esses três tipos de carboidratos, né? Principalmente lactose, tá? E principalmente rafinose e estaquiose, ok? Algumas pessoas também têm dificuldade de digestão, né? Com xilitol, eritritol, principalmente naquelas barrinhas de proteína, tá? Então se atentem a isso, né? Os polissacarídeos, o mais comum na nossa dieta é o amido, né? Nós temos a celulose também, que é como fibra, beta-glucana, que tem também na aveia, por exemplo, tá? E são aqueles com 10 ou mais ligações de glicose, ok? Então a gente consegue ver, né? Monossacarídeos, açúcares simples, né? Então, olha só, nós temos aqui a ligação entre a frutose e a glicose, fazendo a sacarose, duas glicoses maltose, e aqui a galactose com a glicose, né, fazendo a lactose, o açúcar do leite, tá? Então, os sacarídeos, né, também tem a explicação aqui, tá? Esse slide basicamente é o mesmo que eu já acabei de mostrar para vocês, é só para vocês terem bonitinho, né, no material de apoio, tá? E aí, nós temos a composição de carboidratos. Então, uma coisa que a gente pode pensar para o nosso raciocínio é o seguinte, tá? Beleza, tem uma quantidade de carboidratos nos alimentos, né? Mas olha só, a primeira coisa que a gente vai pensar, quando a gente consome um alimento, raramente a gente está consumindo apenas um macronutriente, ok? A gente consome uma batata, tem um pouquinho de proteína ali, um pouquinho de fibra também aqui, é uma parte de carboidrato, ok? Né? Você vai consumir pão branco, tem bem mais carboidrato, tem quase nada de proteína. Tá, agora você vai comer arroz, tem um pouquinho mais de proteína, 1,5 gramas, 2 gramas a cada 100. O feijão não. O feijão ele tem cerca de 6 gramas de proteína, tá? A cada 100 gramas. Então, qual que é o raciocínio que a gente tem que ter aqui? Eu posso ter fontes de carboidrato, né? Por exemplo, mais de aqui 30% do alimento é carboidrato, a principal parte calórica dele é carboidrato, legal, tá? Mas tem que pensar o quanto dos outros macronutrientes tem também, ok? Por exemplo, eu vou trabalhar com um paciente vegano, né? Eu tenho que ter isso aqui na minha cabeça. Por quê? Eu vou ter que bater as proteínas dele. E eu não vou ter fontes mais comuns de proteína, né? Como peixe, como frango, como carne de boi. Então, eu focar nas fontes de carboidratos, que essas são mais disponíveis para ele, com mais proteína, como feijão, como as leguminosas, por exemplo, é mais interessante, né? Ervilha, grão de bico, soja, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é, eu tenho macronutrientes e eu tenho alimentos, né?
Um exemplo que eu gosto muito disso, até falando um pouquinho de gorduras, me adiantando, a gente vai ver melhor na parte de gorduras, mas esse exemplo aqui. Leite integral, X, picanha, né? Eles têm, em sua estrutura, ácido palmítico, ácido graxo 16 carbonos que a gente viu. Gordura saturada, tá? Os dois têm isso. Só que olha que interessante, muitos estudos falam, não, excesso de gordura saturada faz mal. Outros falam que não encontraram risco, não é que encontraram benefício, né, frente ao não consumo, só que não encontraram risco consumindo mais ou menos, tá? Qual que é a grande questão? Eu acho que ninguém aqui vai falar que leite é igual picanha, né? São alimentos bem diferentes. Embora eles tenham gorduras saturadas, é a mesma gordura saturada aqui em sua composição, vai variar a quantidade, vai variar que no leite integral nós temos outros tipos de gorduras, como o ácido mirístico de 14 carbonos, tá? E vai variar a composição do alimento. Então, leite integral, você tem diferentes aminoácidos que na picanha. Leite integral, você tem ali CLA, que é meio que da família do ômega 6, tá? Então, não adianta você pensar só em macros, você tem que pensar o quê? Na estrutura dos alimentos em si, tá? Pensar apenas em macronutrientes não é correto. A picanha, ela tem um potencial maior de aumentar LDL do que o leite integral. Tá? Justamente porque a gente tem que pensar no contexto da vida real, né? Eu vou passar 100 gramas de picanha, uma porção de picanha geralmente, né? Uma mão inteira, por exemplo, ou um copo inteiro de leite integral, 240 ml, tá? O copo inteiro de leite, a gente pode até fazer cálculos de proporção de gordura, né? Principalmente o ácido palmítico, tá? E o mirístico também pode aumentar a LDL, tá? Só que, o que a gente tem que pensar? Por mais que a gente tenha também proporções diferentes entre essas gorduras e tipos de gorduras, a gente tem nutrientes diferentes. E a gente ainda não sabe exatamente qual que é a sinergia ali, né? Então, por exemplo, vamos pensar numa cenoura. Cenoura tem beta-caroteno, e a cenoura faz super bem para a saúde, né? Ninguém vai falar cenoura é veneno, tá? E muita gente pensa pelo beta-caroteno. Não só isso, tem um monte de fitoquímico ali junto. E provavelmente há uma interação, há uma matriz alimentar ali. E essa matriz alimentar que a gente encontrou benefício. Por mais que a gente fale, tem beta-caroteno, o beta-caroteno é legal. Quando você suplementa beta-caroteno sozinho, você não tem um efeito tão positivo, igual da cenoura, tá? Então é esse o raciocínio. Isso aqui vale para os carboidratos também, ok? Então você não vai só calcular carboidrato, você vai entender o que tem junto. Aqui nós temos fibras, aqui nós temos o ferro não M do feijão, aqui nós temos fitoquímicos. Aqui não, carboidrato bem mais refinado, né? Simples, não em sua estrutura, mas em sua composição, tá? Então é isso que a gente tem que raciocinar, ok? Uma coisa que eu falo bastante, dieta low carb. Não é dieta baseada em alimentos proibidos ou não, tá? Ela é baseada em contagem de carboidrato. Então, se eu tenho uma dieta, alguns autores falam menos de 40%, que é das referências, de carboidrato, ela já pode ser low carb. Alguns falam que não, 40 ainda é muito, teria que ser 25, 30, enfim. Mas isso aqui é da soma desses carboidratos, né? Agora, não é só essa questão de ficar somando carboidrato para bater aqui. Tá? Se a gente tem uma menor opção, por exemplo, 2.000 calorias, né? Fazer uma dieta de 2.000 calorias, 25% carbo, ok? 25% carboidrato, 2.000 calorias, né? A gente vai ter então 500 calorias, tá? Gente, é bem simples. O que é melhor, né? Eu tenho pouca opção aqui de carboidrato. Eu tenho o quê? 125 gramas, 500 calorias dividido por 4, né? 1 grama de carboidrato, 4 calorias, 125 gramas. Tá? De carboidrato. Como eu tenho pouca opção, o que eu vou priorizar? Eu vou encher o paciente de pão, vou dar 3 pães, bater 90 e sobrar só 45 gramas de carboidrato? Não. Eu vou priorizar batata inglesa, que tem pouco carbo e dá mais volume, né? Arroz e feijão. Feijão tem pouco carboidrato por 100 gramas comparado aos outros alimentos, por exemplo, tá? Não é que o pão está proibido, mas vocês têm que ter em mente o quê? Essa sinergia alimentar. Né? Um arroz integral tem magnésio, por exemplo, tem fibras. Você vai colocar vegetais na dieta também, tá? Bom, outra coisa que a gente vai conversar aqui é o seguinte, tá? Aqui nós temos o papel das fibras também, não vou entrar tanto nas diferenças entre elas, né? Mas só para a gente entender melhor, tá? As fibras ajudam na redução de constipação, ok? E formação de hemorroidas. Aqui eu deixo como lição de casa para vocês pesquisarem escala Bristol,
tá? E sempre usarem na clínica, sempre mostrarem para o paciente e falarem, aponta para mim como é que estão suas fezes nessa escala, né? De 1 a 7, tá? A escala 3 e 4 é perfeita. Se for na 1 ou 2, provavelmente está faltando água na dieta, tá? Escala 1 ou 2 está faltando água. 3 e 4, perfeito, tá? 5 em diante, está faltando fibras, tá? Claro, isso é uma maneira mais simples de se avaliar, né? De repente pode faltar os dois, inclusive, tá? Mas sempre usem isso na parte clínica de vocês. Se possível, já pausem esse vídeo agora e vejam a escala Bristol se vocês não conhecem, ou se vocês esqueceram como é que ela é, tá? Vai melhorar a motilidade intestinal, vai diminuir a absorção de gorduras e colesterol da dieta. Muito cuidado com esse raciocínio, tá? Por quê? Aí a pessoa fala, vou fazer uma refeição livre, vou comer uma pizza, vai ter 80 gramas de gordura nessas fatias aqui. Ah, então beleza, então vou comer aveia antes. Não, você está dando bem mais calorias, né? A aveia é positiva porque tem a fibra? É, mas está dando mais calorias. Ah, vou tacar psyllium na pizza então. Vai ser positivo pela saciedade, mas não é que vai reduzir muito a absorção de gorduras, tá? Porque senão você teria aquilo que a gente tem com o Orlistat, que é um medicamento que realmente inibe a absorção, que é mais potente, né? E que eu não recomendo que vocês usem ali em refeições livres, tá? Apenas em refeições livres sem indicação. Que aí você está, na verdade, dando um reforço positivo num comportamento ruim, que é ficar fazendo um monte de refeição livre compensando com o Orlistat. Mas enfim, com o Orlistat, a gente tem esteatorreia, perder gordura nas fezes. Você mal vai ter isso colocando fibras numa dieta muito gordurosa, numa refeição muito gordurosa. Não quer dizer que fibras sejam ruins, tá? Elas têm um papel positivo no controle de colesterol e no pico de glicemia. Isso é importante, e saciedade. Então, né? Nós temos alimentos com alto e baixo índice glicêmico, só que eu vou separar uma aula só para falar deles e da carga, que é melhor. Mas as fibras, né? Vamos falar que eu comi o pãozinho aqui. O pão pode fazer isso aqui, né? Sobe, já cai. A fibra pode segurar um pouquinho essa glicose, né? E aí faz isso, tá? Então, ao invés de dar o pico de glicemia aqui, não dá um pico tão grande, vai caindo. É claro que não é nada muito potente, né? Você falar, vou consumir aqui, né? Macarronada com farofa e vou colocar um pouquinho de cenoura. Aqui a gente está falando das fibras isoladamente, na cenoura também tem um pouquinho de carbo, né? Mesma coisa a aveia. Ah, vou dar um monte de aveia para segurar o pico glicêmico, só que na aveia já tem carboidrato, né? Então, esse carbo também vai aumentar esse pico de glicemia, tá? Então, o que a gente faz? Na verdade, a gente procura alimentos com mais fibras para controlar a glicemia, ao invés de acrescentá-los a alimentos sem fibras, né? Então, uma coisa é você pegar um monte de alimentos sem fibra e colocar carboidratos com fibras. Outra coisa é você simplesmente consumir esses carboidratos com fibras. Isso vai ser importante principalmente em pacientes diabéticos para um controle glicêmico e de saciedade, tá? A gente vai ver melhor na parte de obesidade e doenças crônicas. Mas entendam isso, tá? Não é ficar adicionando alimentos com fibras. Você pode adicionar fibra sim, tá? Você pode adicionar, por exemplo, sementes, tem bastante fibra, como chia, semente de linhaça, né? Adicionar num iogurte, num mamão. É interessante, a gente mal absorve as calorias dessas sementes. Mas nunca fiquem pensando de vou colocar um monte de fibra para diminuir minha absorção de gordura e ter esteatorreia. Você não vai ter uma esteatorreia muito significativa, né? Talvez você tenha se realmente você consumir gordura demais, seu corpo não conseguir absorver. Mas é bem mais pelas gorduras do que pela fibra em si, tá? Mas ainda assim a gente não pode negar os efeitos positivos das fibras, tá? E agora vamos lembrar de uma coisinha, né? Que são os transportadores que a gente conversou. Então, vamos pensar num atleta e ele está fazendo uma maratona, né? E aí ele vai suplementar carboidrato, tá? E aí ele vai suplementar isso aqui, uma bebida com glicose e frutose numa proporção de 2:1, ou seja, vai ter 60 gramas de glicose e 30 gramas de frutose, né? Aqui nessa bebida dele, tá? Por que ele faz isso, glicose e frutose? A gente tem nosso intestino aqui, ó, as célulazinhas, né, borda escova, para aumentar a área de absorção. A glicose, ela vai usar um carinha chamado SGLT1, que é o transportador de glicose aqui também e sódio. Então passa a glicose, passa sódio para a célula, tá? Ó, glicose, galactose, sódio. Entrou pelo transportador. O sódio vai fazer uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, que ele sai da célula aqui, sai 3 sódios, entra 2 potássios aqui, tá? Para ele ficar no meio extracelular, e a glicose entra aqui.
A frutose, ela usa GLUT5, é outro transportador. E aí, não tem essa competição. Se eu desse tudo isso aqui para o meu atleta em 90 gramas, né? Se eu desse só 90 gramas de glicose, o que ia acontecer, gente? Ele não ia ter mais transportador para a glicose aqui. Que a GLUT5 é bem mais para a frutose do que para a glicose e galactose. Tá? Aí ia ficar muita gente aqui no SGLT1. Ia demorar para absorver. E isso ia impactar no esvaziamento gástrico, o que obviamente ele está correndo é problemático, né? E também na entrega de energia. Né? Vai sair do intestino, vai para os capilares, vai para o músculo, né? Encéfalo, manter a glicemia estável. Vai impactar. Porque você tem 90 carinhas aqui para um transportador. E esse transportador tem uma capacidade de cerca de 60 gramas hora. Tá? Isso é uma média, tá, gente? Tem estudos que mostram mais, menos, enfim. Por isso que essa divisão. Então, por isso nós temos 2 transportadores, tá? Eu vou terminar esse raciocínio na aula que vem, onde a gente vai falar dos transportadores, vai falar um pouquinho mais de índice glicêmico, falar um pouquinho de fibras, e aí a gente começa a falar de proteínas. Aguardo vocês na próxima aula.